Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Vamos lá para mais uma palavra de Deus para o nosso coração hoje, amém? Hoje a palavra é a seguinte: venha como estás, exatamente, venha como estás. Em alguns outros vídeos que eu fiz aqui até pode ter sido mal interpretado, ou eu posso ter me expressado mal, porque eu falei algumas vezes ali que Jesus te aceita como tu é, que Jesus te aceita como tu tá, que não importa se tu fuma, se tu bebe, ou se tu faz uma coisa ou outra que aparentemente não seja certa, né? Só que a Bíblia não fala que eu primeiro tenho que me consertar para depois Jesus me receber. A Bíblia fala justamente ao contrário. Então é por isso que eu sinto necessidade hoje de falar um pouco mais sobre isso, porque nós temos na Bíblia aqui exemplos, né, e temos na vida real, inclusive na minha própria vida, né, de que Deus não me chamou quando eu estava todo certinho, porque eu nunca vou ser certinho, né, eu vou sempre procurar fazer o certo, amém? Então, a Bíblia fala aqui, em João, no capítulo 8, ele conta a história de uma mulher ali que foi pega em adultério. Então, eles queriam apedrejar essa mulher, e aí levaram ela até Jesus. E aí, eles pensaram, bom, a lei manda que a gente apedreje ela, porque ela foi pega em adultério. Então, Jesus disse o seguinte para eles no versículo 7, disse assim, ó: então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então assim, meus irmãos, a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Só que a grande diferença que eu tenho hoje, depois que eu aceito Jesus, é que eu tenho o perdão desses pecados. É que Deus vai me dar a oportunidade de ser mudado por Ele, porque daí eu entrego a minha vida para Ele, então eu deixo que Ele comande a minha vida, não é? Então assim, se a gente for parar e olhar na Bíblia, tem vários exemplos ali, né? Tem o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele cobrava impostos, né? Mas ele estava lá em cima da árvore, ele queria Jesus, ele queria aceitar, ele estava lá esperando Jesus passar, e Jesus entendeu, Jesus sentiu e foi lá e puxou ele da árvore, e a partir dali ele resolveu devolver em dobro o dinheiro que ele tinha cobrado a mais das pessoas. Ele não devolveu primeiro o dinheiro, Jesus não falou assim: primeiro tu devolve o dinheiro e depois tu vem aqui que eu vou te aceitar, que eu vou te receber, eu vou entrar na tua vida. Não, foi primeiro Jesus que entrou. Essa mulher aqui, onde eu falei a história também, foi Jesus não falou assim: primeiro tu não peca mais, depois eu entro na tua vida. Não, ele primeiro entrou na vida dela, depois ele disse: não peques mais, não é? Então, assim como eu falei num outro vídeo esses dias aqui, que eu li no livro, diz assim, Deus nos aceita como somos, mas o seu amor é tão grande que ele se nega a nos deixar como estamos. Porque em João 3,16 diz assim, ó, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou todo mundo. Ele não amou só as pessoas que mudaram primeiro, não. É ao contrário. O apóstolo Paulo, ele foi mais um exemplo que primeiro Jesus entrou na vida dele, depois ele mudou e se tornou o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quem não conhece, pesquisa um pouco sobre ele no Google, aí, no YouTube. Pedro, né? Pedro já sendo escolhido ali por Deus, mesmo assim ele teve ali as suas falhas, mesmo ele ouvindo de Jesus que a gente tinha que perdoar o nosso irmão, a gente tinha que orar pelos nossos inimigos. Pedro foi lá e cortou a orelha do guarda lá quando foram pegar Jesus no Getsemane. Então, eu não sei por que acontece isso, de quando a gente se converte. Eu fiz isso, não estou falando de ninguém, estou dizendo de mim. Quando a gente se converte, a gente acha que agora a gente é certinho, que agora só a gente é salvo, Jesus só ama a gente. Infelizmente, pessoas se afastam de Deus por causa disso, sabia?
Eu afastei pessoas por causa de Deus, por causa disso. Eu afastei pessoas de Deus por causa disso, por causa dessa religiosidade. Sendo que a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 9, do 10 ao 13, diz assim, ó: E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio chamar os pecadores, que somos nós, ao arrependimento. Ele quer entrar na nossa vida como a gente está. Não importa qual pecado que tu está cometendo, não importa qual pecado que eu estou cometendo, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer permanecer na tua vida. Não importa o pecado que tu tem, não importa como tu te sinta hoje. Porque assim como Jesus falou aqui, Ele veio para buscar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para dar vida nova para a gente. Ele veio para a gente se sentir perdoado a cada dia, porque Ele já pagou tudo na cruz, todo o sacrifício da cruz. Foi por isso, foi para pagar o nosso pecado. Porque a gente não é merecedor nem da salvação, nem de ser perdoado. Mas Ele, por misericórdia, Ele diz assim, ó: eu quero misericórdia. É por isso que Ele nos perdoa, é pelo amor de Deus que a gente é perdoado. Não é porque o irmão lá faz isso, não é porque a pessoa lá que não aceitou Jesus ainda faz aquilo, que Deus não ama ele. Porque a Bíblia fala que Deus amou todo mundo. Amém? E uma história que não está na Bíblia, mas é bíblica, é a minha. Porque quando Jesus me chamou, quando Jesus me disse, tá, agora eu vou aceitar que tu me pediu para mim entrar na tua vida. Eu também estava todo errado, eu ainda sou muito errado, mas eu estava pior antes. Quem me conhece sabe da minha história, da minha família, da nossa separação, eu e da minha esposa. Quem conhece sabe, e quem não conhece fica sabendo agora. A gente estava separado, família destruída, eu estava metido em droga, bebida, um monte de coisa errada. Só que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e a partir dali Jesus começou a rondar a minha vida. E teve um dia que Jesus me pegou. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque Jesus me pegou com a sua misericórdia, com o seu amor, porque eu não mereço. Não mereço, sou pecador. Todos somos pecadores. Só que hoje eu peço perdão e Ele me perdoa dos meus pecados. Porque Ele sabe que se eu peco não é de coração. Hoje Ele me deu o Espírito Santo para moldar o meu coração, para moldar a minha alma, para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. Nunca perfeita, mas melhor a cada dia. Então essa história não está na Bíblia, mas ela é bíblica, porque esse aqui e o que aconteceu comigo foi bíblico. Porque Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E hoje, se eu estou aqui falando da palavra dele, em gratidão a Ele, em testemunho de que Ele pode fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha e assim como Ele fez na vida de várias pessoas. Porque a gente não tem o direito de atirar pedra nos outros. Porque se Jesus não quis que ninguém atirasse, quem somos nós para tirar pedra na vida de alguém e dizer para a pessoa que ela não é digna e merecedora de salvação, sendo que eu também não sou. Amém, meus irmãos? Então assim, ó, venha como estás, porque o reino de Deus, ele pode ser teu, porque Deus te ama, porque Jesus te ama, Ele te quer, é só tu aceitar Ele na tua vida. Amém? Compartilha essa palavra aí de fé, em nome de Jesus, tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.